Estamos de volta com Visão CNN para te dizer que a nova regra fiscal do país foi bem recebida pelo mercado financeiro. Após o anúncio feito nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Bolsa de Valores fechou com alta de quase 2% e o dólar caiu para R$ 5,09, o menor valor em quase 2 meses. Na semana que vem, o texto do novo arcabouço deve ser analisado pelo Congresso. Primeiro, ele tem que ser aprovado em 2 sessões na Câmara dos Deputados e depois passa pelo Senado. Somente quando tiver a aprovação de 2/3 dos parlamentares é que a nova regra fiscal substitui oficialmente o teto de gastos. A gente lembra que o arcabouço anunciado por Haddad é baseado em 2 fatores: os resultados primários das contas públicas e as despesas do governo. Se a gestão cumprir as metas de déficit e de superávit propostas, vai poder gastar mais quando tiver aumento na arrecadação. Se o governo, por outro lado, não cumprir as metas, o crescimento dos gastos vai ficar limitado, como uma espécie de punição. Além disso, o plano prevê estratégias anticíclicas que visam dar estabilidade ao país se tivermos que enfrentar uma grande expansão ou uma retração econômicas, tempos bons ou tempos de crise. Para debater os detalhes desse novo arcabouço, nova regra fiscal, nós convidamos o ex-presidente do BNDES, ex-diretor do Banco Central, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Boa tarde, bem-vindo. A economista-chefe ou o economista-chefe da XP, Caio Megali. Boa tarde, bem-vindo também. E a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Boa tarde e bem-vinda. Vou começar pelo Mendonça de Barros. Queria uma avaliação da nova regra. A gente já viu aqui que ontem foi um cenário bastante positivo por parte do mercado. Recebi até aqui um deputado de oposição e que disse que não, mas não é bem assim. Eu falei, olha, o mercado não costuma se enganar muito, mas quero a sua avaliação, o senhor como uma pessoa extremamente experiente. Olha, eu fiquei muito otimista com a nova estrutura. Principalmente porque ela tem a flexibilidade necessária para que tenha uma certa longevidade no tempo. Nós aprendemos, e eu aprendi levando muita porrada quando eu estava no governo, de que no Brasil tem que se ter uma regra que acomode flutuações, né, tanto na economia como na política. E para mim foi uma surpresa, porque eu não esperava que o presidente Lula, né, aprovasse o nível de flexibilidade que foi colocado. E uma flexibilidade racional, porque ela é no sentido de permitir acomodar períodos de economia crescendo mais rapidamente, com períodos que sempre seguem. Né? Nós estamos agora num deles. O crescimento do ano passado no Brasil superou todas as estimativas. Nós vamos ter agora um período de crescimento menor. E isso está dentro da regra. Além do que, tem uma certa âncora de gasto. Né? Hoje, o Celso Ming, que é um jornalista econômico de muita história, né, usou uma expressão que eu gostei muito. O governo fez uma âncora com uma mola. Isto é uma âncora fixa, mas que tem uma mola para flutuar em condições que variam na economia. Eu sei que os meus colegas mais vinculados ao mercado financeiro estão bravos, porque eles queriam uma estrutura fiscal nova incompatível com um governo como o do presidente Lula. Não existe essa não relação entre o governo que está aí e um protocolo de fiscal como nós tivemos agora. Nesse sentido, eu fiquei surpreso, não esperava que o presidente Lula e o partido dele
principalmente os economistas vinculados a eles, que eu conheço bem, aceitasse esse grau de vinculação da despesa, né? E, por outro lado, mostra um presidente da República atento, né, a essa dicotomia que existe entre crescimento e responsabilidade fiscal. Eu me surpreendi positivamente. Ô Caio, o pessoal do mercado financeiro tá bravo mesmo? Tem gente ainda brava, tem gente querendo coisas diferentes. A gente sabe que o mundo não é cor-de-rosa. Eu quero contraponto, obviamente, mas queria até que você acrescentasse uma avaliação do ministro Fernando Haddad, porque a gente viu o início desse governo, o ministro até ficou um tanto desgastado com aquela questão da reoneração dos impostos, né? Que ele queria essa reoneração logo de início e aí o presidente Lula acabou botando essa reoneração só para depois de um tempo. E aí agora o ministro Fernando Haddad apresenta esse novo arcabouço, essa nova regra fiscal, que, como disse o Mendonça de Barros, surpreendeu positivamente algumas pessoas que esperavam que eles não teriam a mão tão pesada assim. Eu quero o seu contraponto. Obrigado, Luciana. Boa tarde, Mendonça de Barros. Prazer estar com você. Boa tarde, Rafaela, também. Olha, primeiro que não é papel do mercado financeiro ficar bravo ou não ficar bravo. A gente não fica bravo, a gente vê para onde estão indo as coisas e infere para onde vão os preços. É mais ou menos esse mas é o quando papel. sobe aqueles índices, descem aqueles índices, a gente começa a ver como é que vocês estão reagindo, bravos ou não, hein, Caio? Não é uma questão de ficar bravo ou ficar feliz, é uma questão de comprar ou vender. Mas vamos lá, vamos para o ponto do fiscal, que eu acho que é o importante. Bom, eu acho que o Luiz Carlos colocou coisas importantes e interessantes aí de fato. Assim, eu acho que tem dois pontos que eram pontos de apreensão com relação à política fiscal para frente, né? Muito pela sinalização que vinha sendo dada pelo próprio presidente, né? O primeiro era a regra de gastos. Eu acho que a regra de gastos, ter um parâmetro para a evolução dos gastos, e não só para resultado primário, etc., era importante, né? Porque a dinâmica dos gastos é o principal instrumento que o governo tem para controlar a dívida, seu endividamento, para buscar ir para o território positivo. Então, havia uma apreensão se haveria ou não haveria uma regra de gastos, e ela veio, e é uma boa regra de gastos, né? Uma regra de gastos que se ajusta ao tamanho da receita, né? Embora ela deixe claramente ali que as despesas sempre vão crescer acima da inflação no Brasil, né? Em tempos ruins ou em tempos bons, a despesa vai crescer de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Mas, de qualquer forma, tem ali um limite, né? Então, algumas sinalizações que vinham desde o início do ano dava a impressão que nós poderíamos voltar ao gasto é vida, né, do passado. Mas não, tem ali uma regra clara de que há uma limitação da expansão fiscal adiante. Um outro ponto importante é que havia também uma discussão sobre se todas as despesas iriam entrar dentro dessa regra ou apenas ou algumas iam ficar de fora, né? Por exemplo, tem uma regra de gasto, mas Bolsa Família, gastos sociais, investimento, saúde, fora da regra, né? Ou seja, essas outras despesas podiam crescer livremente. E não, a regra veio com todas as despesas dentro desse guarda-chuva, né? Todas são importantes, né? E como também é importante respeitar um certo limite. Então, traz aqui a discussão sobre quais os gastos que vão ser maiores ou menores a cada momento, sem ter algum que pode correr livremente. Então, acho que esses dois pontos, eu concordo com o Mendonça, surpreenderam positivamente, mais alguns, menos outros, e o mercado reagiu. Acho que a reação do mercado está muito ligado a isso. Agora, dito isso, eu acho que dois pontos, né? Primeiro, é uma política fiscal expansionista, né? Que também está ligado ao que o Luiz Carlos falou, quer dizer, é um governo que tem essa filosofia mais expansionista do lado fiscal e está traduzida aí nessa regra de gastos que crescem a todo tempo. Eu acho que isso vai acabar ao longo do tempo também deixando a taxa de juros um pouquinho mais alta do que poderia, né, como contraponto, como equilíbrio, e a inflação também um pouquinho mais pressionada do que seria se a gente tivesse uma política fiscal mais neutra. E um outro risco é
para saber se essa regra que está aí colocada, que é mais flexível que o teto de gastos, mas representa um limite ao tamanho da despesa, se está encaixada, está combinada com todas as demandas políticas que podem aparecer, especialmente ao longo do tempo, se nós virmos essa desaceleração na economia que pode acontecer. Ou seja, pode aparecer demandas ali para despesas que não vão caber nessa regra, mas, enfim, vai fazer parte do jogo. Rafaela, além da sua avaliação, é claro, do que foi anunciado ontem, eu queria propor ainda mais uma pergunta, que é a seguinte: antes da divulgação, alguns especialistas já apostavam que essa nova regra definiria o futuro dos juros no Brasil. Inclusive, ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou da proposta e afirmou existir, abre aspas, uma boa vontade muito grande do Ministério da Fazenda de fazer um arcabouço robusto, fecha aspas. Nesse cenário de aprovação majoritária da nova regra, você acredita que agora, finalmente, há espaço para a redução da Selic num curto prazo? Boa tarde, Luciana, Caio, Mendonça de Barros, é um prazer estar aqui. A avaliação inicial é uma avaliação positiva também. Acho que, como já comentado, a regra de controle do crescimento de gastos foi o destaque positivo da apresentação, uma surpresa positiva, sim, e acho que eu complemento aqui, se a gente olhar o histórico do governo PT, a gente teve um crescimento real de gastos médio de 6% acima da inflação. Então, hoje, quando o governo se propõe a limitar, né, esse intervalo de 0,6 a 2,5, mostra que é um governo que vai fazer diferente, um governo que aprendeu com alguns erros, né, como o Caio colocou, existia uma preocupação do mercado em que esse governo fosse repetir políticas expansionistas. Eu gasto mais hoje para recuperar a arrecadação lá na frente, e o que a gente viu da regra não é isso, né? O governo realmente vai se limitar a um crescimento de gastos abaixo do que ele tem no seu histórico e também atrelado à receita passada e não à receita futura. Acho que esse é um ponto importante da regra, ele não vai atrelar projeções de receita, que foi um erro grave que a gente já conviveu. Então, sem dúvida, esse é um destaque positivo. Sobre a possibilidade de queda de juros, acho que aí talvez venha o meu destaque negativo para a apresentação ontem, que é como que a gente vai chegar no equilíbrio fiscal. Só o controle de gastos não é suficiente, né? Então, a gente vai continuar crescendo gastos, né? Existe um crescimento mínimo, inclusive. Como que a gente sai de um déficit? O déficit projetado para esse ano está próximo aí de 1%. O relatório bimestral do Tesouro, na semana passada, mostrou uma expectativa de déficit aí de 100 bilhões para o ano, né? Os números de fevereiro mostraram aí queda de arrecadação. Então, é uma situação delicada ainda. E o governo mostrou ontem uma projeção muito otimista, talvez até otimista demais. Então, você tem uma previsão de chegar a superávit já em 2024, 2025, e acho que aí ficou um pouco da desconfiança do mercado. Acho que o mercado reagiu bem, a regra de controle de gastos é muito boa, mas como chegaremos lá, talvez a gente ainda não tenha muita confiança. E aí, essa confiança, a gente vê ela nas taxas de juros, que ainda estão muito elevadas. O movimento nas taxas de juros ontem, hoje, foi muito tímido, né, perto do que o governo mostrou, né? Então, se o mercado acreditasse no que o governo mostrou, era para os juros estarem despencando no mercado, tanto o juro real como o juro nominal. Eu acho que esse momento agora, a gente vai acompanhar a tramitação da proposta, quais são as medidas concretas que o governo vai propor para recompor essa arrecadação. Existe uma necessidade aí de 100, 150 bilhões de arrecadação recorrente para ser acrescentada no orçamento nos próximos anos. E aí sim, eu acho que quando a gente tiver uma maior clareza desse caminho, os juros possam começar a cair. Ficou perfeita, acho que ficou uma explanação muito boa dos três, até para a gente entender que a intenção é maravilhosa e agora vamos ver o comportamento e as ações nos próximos passos. Eu agradeço demais aqui a presença do ex-presidente do BNDES e ex-diretor do Banco Central, Luiz Carlos Mendonça de Barros, do economista-chefe da XP, Caio Megali, da economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Obrigada aos três.